Jovem. Ovelhadas, que neste canal não se discrimina. Queres ser escritor e não sabes por onde começar? Já começaste, mas não sabes por onde continuar e estás tão desesperado que vieste pedir ajuda a um balofo na internet? Estás a lavar a louça e precisas de um vídeo para te fazer companhia? O meu nome é Fernando Pereira e hoje trago três coisas a ter em mente antes de começar a escrever uma história e ser escritor. Estas três coisas que eu vou falar hoje são fundamentais e é impossível passar por cima. Todos os escritores têm que fazer estas coisas, sejam os experientes, os inexperientes, aquele pessoal que se acha avant-garde. Avant-garde! Avant-garde! Seu burro! E consegue destruir o status quo. Todos eles fazem isto, porque é impossível escapar. Originalmente, eu tinha umas 10 coisas para 10 tópicos para falar aqui no vídeo, mas achei que o vídeo ia ficar muito grande e os tópicos não se iam aprofundar como deve ser, então acabei por escolher as 3 coisas mais básicas de todas. E os escritores que não seguem isto provavelmente vão acabar por desistir, por não terem motivação e por não receberem o feedback que esperam quando apresentam aquilo que escrevem. Então, a primeira coisa que eu vejo acontece muito no Reddit e no Facebook, que é jovens escritores iniciantes vêm perguntar se podem escrever sobre certo tema, se podem incluir um personagem que seja assim ou assado, ou se podem usar uma ideia que foram buscar aqui e acolá. E vamos começar por desmistificar essa merda logo de uma vez. Sim, o tio Nando diz aqui que vocês podem e devem escrever sobre o que quiserem. Querem escrever uma história sobre 2 alienígenas gays que se amam muito? Força! Querem escrever uma história sobre assassinos que se reformaram e abriram um café? Força! Querem escrever Querem escrever uma história que só vocês é que vão perceber porque é um acumular de várias séries e livros que vocês gostam? Força! Vocês devem escrever porque gostam, porque se divertem e façam-no à vontade. A não ser que o vosso objetivo seja vender, aí vocês vão ter que ter uma ideia do mercado e escrever aquilo que as pessoas gostam, que, quer dizer, baseado há uns anos, era histórias de lobisomens com abdominais de tijolo, não sei se ainda é, mas pronto. Escrevam aquilo que vocês quiserem. A ficção não tem limites. Há ideias que são melhores, há ideias que são piores, mas há ideias que parecem estúpidas e depois resultam porque o escritor é habilidoso. Há ideias que são boas e depois são uma merda porque a execução é um lixo. Não tenham problemas. Escrevam a história que vocês querem escrever. Se quiserem exemplos, dou-vos já alguns exemplos. Podem ir ver o número de visual novels, não, light novels japonesas com nomes extremamente grandes e temas demasiado específicos, ou todos os livros de nicho que podem encontrar no Kindle com temas também eles muito específicos, e esses livros geralmente têm uma audiência. Então não tenham problema em escrever a história que vocês querem, porque eventualmente há de haver no mínimo meia dúzia de pessoas que vai ler. Meia dúzia, além da vossa mãe e dos vossos melhores amigos. Há quem diga que a história que vocês querem contar não é uma história que deviam contar, porque são um homem branco que quer escrever sobre uma mulher negra, ou são uma mulher heterossexual que quer escrever sobre 2 guerreiros que se apaixonam no campo de batalha. E eu quero já dizer que essa ideia é uma merda e que não devia ser espalhada. Como eu disse, a ficção não tem limites. E desde que a pessoa faça a sua pesquisa e vá de acordo com a realidade e que não desrespeite os valores das pessoas, de quem está a escrever, não há problema em escrever sobre qualquer coisa. Os personagens, no entanto, têm de ser tridimensionais e não podem ser... e têm de ter um propósito, não podem ser só assim porque sim. Mas desde que a pessoa saiba sobre o que está a escrever, as coisas vão resultar. No fundo, o que eu quero dizer é que não devem ter medo de escrever sobre o que quer que seja, sobre quem quer que seja, e desde que façam a vossa pesquisa, que é uma coisa que vocês vão ter que fazer muito, e desde que se divirtam. Divirtam-se a cada palavra que escrevem, porque depois os editores vão tirar a vossa diversão toda. E ainda bem.
O seguinte tópico parece óbvio, mas dá pano para mangas. Porque existe uma miríade de pessoal que vem falar comigo a dizer que tem uma ideia para um jogo e que vai transferir esse jogo para um livro, ou que tem um personagem de Dungeons and Dragons que num setting medieval dava um livro bué da fixe. Epá, e depois o propósito de quererem escrever acaba a perder-se muito na sua ideia. Mas vamos começar pelo início, para perceber aquilo que eu quero dizer. Porquê que uma pessoa escreve? Porque gosta de escrever, quer meter sentimentos no papel, quer contar uma história para mostrar ao mundo ou para fazer dinheiro. E nenhuma dessas razões é errada e há toda uma panóplia de outras razões para se querer escrever. Isso não é a questão. A questão aqui é que há pessoas que têm uma ideia para, como foi mencionado, para um jogo, um filme, uma série, e acabam a desistir, ou para uma banda desenhada, e acabam a desistir porque não têm os meios para o fazer ou não querem aprender, porque é uma coisa difícil, como todos os outros meios é difícil de aprender. Então as pessoas viram-se para a escrita porque acham que é uma coisa fácil e acessível. E a verdade é que acessível é. Só precisam de papel e caneta ou de um smart device e começar a escrever a vossa história. Mas não é fácil. Tal como todos os outros meios, têm de ter disciplina, têm que estudar, têm que praticar. E, sinceramente, longe de mim fazer gatekeeping é essa merda toda. Mas porquê é que vocês querem aprender a escrever se vocês visualizam a vossa história como uma série ou como uma banda desenhada? Eu acho que é melhor gastar os vossos recursos, o vosso tempo e a vossa energia a aprender aquilo que realmente querem. Há vezes em que é impossível. Eu, quando era garoto, queria ser artista de banda desenhada, mas o material de escrita é caro para caralho. Material de desenho, seu tonho. Então não pude e tive que me virar para a escrita e cá estou eu hoje. Mas muitas das vezes as pessoas querem fazer e têm possibilidades para o fazer, mas depois acabam a desistir porque dá trabalho. E é assim, escrever uma história também dá trabalho. Qual é a minha conclusão? Se vocês não sabem como contar a vossa história, experimentem a escrita. Pode resultar, se não resultar, tentam outra coisa, é na boa. Mas se vocês acham mesmo que o meio derradeiro para contar a vossa história é um teatro, ou um jogo, ou uma banda desenhada, aprendam a fazer isso. Tentem arranjar uma equipa de pessoal e tentem realizar essa coisa. Porque no final, se vocês acabam a escrever um livro e não é com aquilo que vocês estavam a imaginar, vão ficar desapontados e muitas das vezes vão descartar a vossa história. O que é uma pena, porque podiam ter feito aquilo que realmente queriam com a vossa história. Estão a perceber? Por outro lado, há uma componente de escrita nessas coisas todas. Vocês têm de aprender a escrever guiões, têm de aprender a fazer storyboarding, têm de aprender a fazer essa coisa toda, que é uma componente de escrita. Então vocês vão ter que aprender uma escrita. Mas vão aprender aquela escrita em particular. Não vão ter de aprender poesia, não vão ter de aprender prosa para isso. Então apliquem o vosso tempo e energia nas coisas como deve ser. Resumindo e concluindo, o que eu quero dizer é que aprendam a escrever, sim, mas aprendam o método de escrita que melhor se aplica ao formato que vocês querem fazer. Porque assim vão ser eficientes nos vossos recursos. O terceiro ponto é a coisa mais absurda de todas e é a mais comum. Que é pessoas que me veem perguntar como é que se escreve uma história, não obstante que a última coisa que leram foi o resumo dos Maias no 12º ano. Deixem-me explicar. Vocês nunca ouviram falar de um músico que não ouve música, pois não? Ou de um cineasta que não viu filmes? Então porquê é que vocês, que não leem nada há anos, querem começar a escrever uma história? Isso não funciona assim. Não é assim que funciona. Nunca funcionou e não vai funcionar. Se vocês querem escrever uma história com cabeça, tronco e membros, têm que escrever muito, mas ler ainda mais. Ai, mas ó tio Nando, eu já leio bué Naruto e Tokyo Ghoul não é Hentai. Não, chega! Reparem como existe uma correlação entre este pessoal com o pessoal do tópico anterior. Por muito bons que as séries, os videojogos e os mangas sejam bons para vos dar ideias e ensinar coisas como character arcs, plot structures, como escrever os atos de uma história e isso tudo, não vos vai ensinar a escrever. Mas, sabe o que é que vos vai ensinar a escrever? Ler!
vocês vão ter que ler muito e bem. Não só vão ter que ler coisas no vosso género de eleição, como convém ler coisas fora da vossa zona de conforto. Porque é assim que se aprende. Vocês vão apanhar as manias dos autores que vocês leem, vocês vão ter que... vão ver como é que se escreve, vão ter ideias de como se aprende a estruturação dos parágrafos, a utilização dos pontos de interrogação, de exclamação, a pontuação em geral. Vão ver toda uma perspectiva diferente de centenas de autores diferentes. E, no que toca à estruturação da história, vão ter que dissecar as histórias de vários autores, à partida dos vossos autores favoritos. Vão ter que ver o que é que gostaram na história, o que é que não gostaram, o que é que está bem feito, o que é que está mal feito, o que é que vocês fariam de diferente. E ao dissecar isso dessa forma, vocês vão aprender imenso. Mas só o vão fazer se lerem a porra da história, não é? E quando digo ler muito, não é só ler essas fanfics da picha que vocês leem no Wattpad e no Archive of Our Own. Eu estou a falar sobre ler coisas que vocês provavelmente não leriam, ou coisas que vocês têm curiosidade, mas não têm assim muita vontade de ler. O sistema que eu uso é, por cada 3 coisas que eu quero ler muito, leio 2 que tenho curiosidade ou levo interesse, mas provavelmente não leria. Como é o caso da Convenience Store Woman, que é sobre uma história de uma mulher autista que trabalha numa loja de conveniência, ou o Cavaleiro da Armadura Enferrujada, que é sobre um cavaleiro que vai num caminho de descobrimento sobre si próprio. E por cada 5 livros que eu quero ler, leio um livro que nunca leria na vida, a não ser que fosse mesmo ler. Como é o exemplo de um romance aleatório da Agatha Christie, porque eu não sou muito dado a policiais. Depois de lerem isso tudo, inconscientemente, vão reparar que há certas coisas que vão ficar no fundo da vossa cabeça e vocês vão começar a aplicar na vossa escrita. Não só em termos de estruturação, mas mesmo no âmbito das ideias, porque vão começar a ter uma noção diferente de como as coisas são feitas em outros géneros e vão começar a aplicar e a fazer uma espécie de mixórdia que acaba a ficar muito, muito bem, porque tem uma visão mais abrangente de como as coisas são feitas. Então a vossa história de fantasia vai começar a ter elementos de mistério, ou vai começar a ter coisas mais realistas, e depois o resultado é muito fixe. Quanto à escrita propriamente dita, convém que vocês vos autoimponham uma meta para atingir todos os dias, não importa o que aconteça. Para mim é 500. Há quem faça 1000. O Stephen King faz 6 páginas, que, ok, cada página leva entre 200 a 250 palavras, então em média 225, vá. E no final do dia ele escreve 1350, de acordo com as minhas notas. Então, todos os dias vocês têm de fazer a vossa meta. Porque, mesmo que seja só 500 palavras, que é uma coisa que se faz em 1 hora, talvez menos, se forem preguiçosos, como eu, demora até 2. Mas, pouco a pouco, vocês vão fazendo uma história inteira. Porque 500 palavras, no final de 3 meses, é 45.000 palavras, que é um romance pequenino. Ou se escrevem tanto como o Stephen King, que é 1350, vai dar 1120.000, que é um romance de fantasia inteiro. Então, como podem ver, escrevem sempre um bocadinho, palavra por palavra, e vocês vão chegar lá. Têm é que ter disciplina. E, obviamente, que se tiverem de estudar para os exames, vão ter de estudar para os exames. Se tiverem de levar os vossos filhos ao médico, ou seja o que for, têm de levar os vossos filhos ao médico. Se tiverem a sentir-se muito mal, seja fisicamente, seja psicologicamente, vocês não vão poder escrever, mas nem tudo serve de desculpa. Então, quando vocês estão-se a sentir preguiçosos e querem ir jogar, não joguem, vão escrever primeiro e depois sim joguem o que quiserem, vejam a vossa série, façam o que vos apetecer. E se tiverem disciplina, vocês vão ver que estão a escrever e estão a melhorar. A primeira página da vossa história vai estar 1000 vezes pior do que a última página da vossa história. Porque todos os dias vocês estão a escrever e estão a evoluir. Porque estão a escrever todos os dias, estão a ler todos os dias e vão acumulando esse conhecimento todo. E basicamente o que vocês querem é isso. É chegar ao fim da vossa história e ver a vossa evolução. Porque depois vão ter que editar tudo, que há quem diga que é a parte mais chata. Mas primeiro, um dia de cada vez, uma palavra de cada vez, vocês vão escrever uma história. E obviamente que se forem como eu, que têm horários rotativos, vocês não vão poder
ter uma rotina exata em que acordam de manhã e vão escrever porque não podem, porque uns dias vão estar a trabalhar de manhã, outros dias vão estar a trabalhar à tarde. Então o que é que eu faço? Eu, felizmente, trabalho em casa, e mesmo quando não trabalhava, quando trabalhava no aeroporto, o que eu fazia era, chegava à hora do almoço, comia em 10, 15 minutos e passava os outros 45 minutos ou a ler ou a escrever. Muitas das vezes a escrever. E depois, quando chegava a casa, se não tivesse atingido a meta diária, escrevia mais um bocadinho. E é isso que vocês têm de fazer. Tentem arranjar sempre os bocados de tempo que têm para escrever. E quando vão a ver, é como se estivessem a fazer uma maratona a andar. Por muito que demore, eventualmente vão chegar ao fim. Estão a andar, algumas vezes vão a correr, outras vezes vão a marchar, mas vão chegar ao fim. E isso é o que importa. A maioria dos escritores escreve de manhã ou à noite. E eu não sou exceção. Claro, à tarde estou a trabalhar para pagar as contas que a escrita não paga. Convém também salientar que aquelas 500 palavras que eu tenho de escrever todos os dias, muitas vezes são mais do que 500. São 600, muitas das vezes 700. Muito raramente passam das 1000 palavras, porque quando uma pessoa começa a escrever, fica com aquele bichinho, ou quer acabar o segmento, ou acabar aquele parágrafo, então continua a escrever e acaba a exceder as 500 palavras. Então, como eu disse, pouco a pouco as coisas vão se formando naturalmente, porque no final do dia o que importa é atingir a porra da meta. Espero que depois deste vídeo, Esta masterclass, esta conversa amena, se sintam motivados para escrever e tenham uma ideia de como abordar a vossa escrita e os vossos estudos sobre esta arte. Eu acho que é possível comparar a escrita ao ginásio, no sentido em que não é para todos, mas que faz bem, faz. Porque eu conheço muita gente que não tem quaisquer intenções de publicar, mas escreve os sentimentos no papel de forma terapêutica e só lhe faz bem. Então, tenham isso em mente. Quero dizer que esta é a terceira vez que eu estou a fazer este vídeo. A primeira foi gravada na rua, com iluminação a sério, só que havia bué da gente a gritar, bué de pássaros a fazer barulho e o cameraman tremia-se todo. A segunda vez que eu gravei também foi lá fora, por causa da iluminação e a questão do cenário. Desta vez com um microfone, para não só ouvir os ruídos, só que o microfone faz com que a minha voz fique ainda mais merdosa. O cameraman estragou a cena toda, mesmo tendo uma base, que é a base que eu estou a usar agora para meter o telemóvel para gravar o vídeo. E então a terceira vez é esta que vocês estão a ver. Foi terrível, mas cá estamos nós. Antes de ir embora, tenho que fazer aquelas cenas todas do youtuber boa da chata, que é: metam gosto se tiverem gostado, metam não gosto se não tiverem gostado, subscrevam que eu vou fazer um vídeo todas as semanas, é a minha resolução para 2021, ou seja, 52 vídeos no final do ano, se eu não desistir a meio, como o bosta que eu sou. Comentem sobre o conteúdo do vídeo, a forma como o vídeo está feito, como posso melhorar ou editar. Se quiserem comentar dizer que eu sou uma grande merda e que deviam ter uma corda à volta do pescoço, também podem comentar. Metam o dedo no sininho para receber a notificação de sempre que eu meter um vídeo novo. E basicamente é isso. Antes de ir embora, quero relembrar que escrever é dor e editar é amor. Nando out.